Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é a Lari. Bem-vindos ao canal e hoje a gente tem um convidado especial, o Kevin. Se apresenta um pouquinho aí, Kevin. Prazer, meu nome é Kevin, eu sou graduando de Educação Física em licenciatura aqui pela Universidade Federal do Paraná e eu também faço parte do grupo de estudos, esportes, jogo e transmídia aqui da universidade. Normalmente eu faço a edição dos vídeos, mas hoje eu tô aqui como convidado. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre o filme Race. Ele foi lançado no dia 23 de junho de 2016. Ele tem os atores principais, os protagonistas, o Stephen James, Jason Sudeikis e a Kerry Van der Houten. Será que eu falei certo? Acho que sim. Que estão interpretando Jesse Owens, Larry Snyder e Lenny Riefenstahl. É alemão, eu não sei pronunciar. Então, esse filme ele vem retratar uma das figuras mais singulares da história do atletismo. Foi o Jesse Owens, um homem que colaborou através de suas conquistas a provar que estaria errada a ideia da supremacia racial, que era uma das bases da ideologia nazista, durante as Olimpíadas de 1936 em Berlim. O título desse filme, Race, sugere a transição e a evolução de Jesse Owens, que como atleta e como negro, porque essa palavra ela carrega um duplo sentido, que seria raça e corrida. Esse filme ele vem tratar a biografia, a carreira e a vida pessoal do Jesse Owens, mas ele também traz em paralelo alguns temas transversais, que seriam o regime nazista, a segregação racial norte-americana da época, o debate acerca da participação dos Estados Unidos nessa Olimpíada em Berlim de 1936, que no caso seria o boicote dessa Olimpíada. Em dezembro de 1935 foi feita uma reunião entre os principais responsáveis pelo comitê norte-americano para saber se eles iriam participar ou não das Olimpíadas de Berlim de 36, né? E o Avery, que é um dos personagens que aparece no filme, ele foi justamente o responsável por tentar convencer os americanos que vamos sim para a Olimpíada, vamos mostrar para eles que essa superioridade racial que eles tanto ficam vangloriando, a gente pode tentar bater eles em alguns esportes, né? Tanto que até tem uma cena do filme que tá rolando Tá rolando esse debate e esse Avery, ele fala que o esporte ele não é lugar para política e ele insiste que eles deviam valorizar o esforço dos atletas americanos e levarem os atletas para competir em Berlim. E a votação no final acaba ficando 58 votos a favor dos Estados Unidos irem contra 56 contra. Portanto, os Estados Unidos eles vão para os Jogos. Tem até uma hora que no filme eles mostram que tá rolando uma disputa de boxe, que tem um alemão contra o norte-americano, eles estão torcendo pro norte-americano, mas acaba que ele perde. E daí eles olham assim pro Jesse Owens e falam, não cara, você vai ser responsável por mudar isso. Esse filme, ele começa a partir do recorte da vida do Jesse Owens por volta de uns 20 anos, assim. Ele não contextualiza muito bem o que aconteceu antes com ele, pelo menos pra mim faltou. Que era como que ele começou a correr, o porquê ele correu. E ele começa a partir de que ele passa na universidade e ele já tinha um nível técnico, mas ele foi lá melhorar com o técnico dele, que seria o Larry Snyder. E nessas andanças, no desenvolver do filme, ele acaba criando uma relação de amizade com esse técnico. E esse técnico ele busca um emprego para ele poder se manter na faculdade, ajudar a sua família e não deixar de treinar para poder continuar desenvolvendo seu esporte bem. A gente não sabe se todos os exemplos que acontecem no filme são realmente verídicos, né? Mas, por exemplo, ele oferece, já que o Jesse Owens tinha que sustentar sua esposa, sua filha e ainda mandar dinheiro para os seus pais, ele começa a trabalhar num outro emprego e nisso ele começa a faltar os treinos. Por isso que o treinador vai atrás de emprego para ele e consegue com que o trabalho dele seja treinar. E daí ele ganha $60 por semana, que na época era uma economia relativamente boa, e ele consegue se dedicar só ao esporte e vai melhorando, principalmente na hora da arrancada, né? Que eles falam no filme arrancada, que seria a preparação, né? A largada para a corrida, que era o que ele tinha grande dificuldade. Correr na pista não era
difícil para ele, né? Pra mim parece que a história dele, ela foi meio romantizada, assim, ela foi feita para ficar assistível, né? O Owens, ele era um atleta que ele era relativamente completo, ele corria 100 jardas, as 200 jardas, ele era um atleta do atletismo, que possuía, tipo, todas as características de um bom atleta. No início, ele era um dos únicos atletas negros a competirem no atletismo. E Sim. É interessante que ao longo do filme você vai vendo que vão surgindo outros atletas para competir com ele, né? Tanto que tem um que até consegue superar ele em algumas provas quando ele teve problemas pessoais, enfim, a esposa dele tinha largado e ele acabou, né, depois se envolvendo com outra mulher. E isso acabou acarretando, né, no desempenho dele nas provas, que a gente não sabe se realmente foi isso que aconteceu ou se é mais uma forma de romantizar a história. Sim. Então ele vai retratando vários momentos da vida dele, mas eu acho que o grande foco desse filme é pensando toda a politicagem que rola por trás desses Jogos Olímpicos, né? Que era uma forma de, querendo ou não, vender o regime nazista para o mundo todo. Então foi por isso que a Alemanha queria ser eleita como país sede dos Jogos Olímpicos. Se você pensar que essa Olimpíada ela foi marcada por essa parte política, tem uma parte do filme que é bastante interessante, quando a Associação Nacional do Avanço das Pessoas de Cor, ela vem conversar com o Jesse Owens na própria casa dele, para tentar convencer ele que ele não fosse participar dessas Olimpíadas por causa do racismo, do preconceito, da ideologia a ideologia nazista e o próprio Führer, o Hitler, em Berlim. Particularmente, eu acho que a ideia dessa instituição ela era bastante boa, porque é boa entre partes, assim, porque ela... Como eu posso dizer? Ela levantaria a crítica, um protesto sobre coisas que eles não estavam em consenso, né? E mesmo com esse debate no filme, o Owens ele acaba por optar a ir competir nessa Olimpíada, porque ele fala que é naqueles poucos segundos dele competindo que ele se sente livre, que nenhum preconceito ou barreira racial poderia segurar ele, entendeu? E aí o interessante, principalmente dele estar nessas Olimpíadas, é porque assim, ele poderia estar lá como qualquer outro atleta, mas ele estava lá como esperança de uma medalha para os Estados Unidos. E mais, ele derrotando um alemão que vai contra todo o regime nazista, né, que diz que a raça ariana é superior em relação às outras, e daí vai lá um atleta negro e acaba por ganhar não só uma prova, mas 4 provas. A prova de 100 e 200 metros, a prova de salto em distância batendo o recorde mundial, e daí por conta do afastamento de atletas judeus no revezamento 4 por 100, ele acaba entrando com outro colega e acaba ganhando medalha de ouro. Durante essa preparação dos Jogos, surge então essa vontade dos Estados Unidos de um possível boicote, e o Avery vai lá contar para esses alemães nazistas que eles podem estar boicotando. E a solução o acordo que eles acabam entrando é que não vai haver nenhum tipo de discriminação racial durante os Jogos, e que todas aquelas bandeiras, faixas que tinha pela cidade inteira com o símbolo nazista fossem não retiradas, né? Porque ainda tinha o símbolo nazista por vários lugares, mas foi amenizado, né? Foi bem amenizado. E assim, não, então beleza, a gente vai competir. Daí no filme eles retratam 2 atletas judeus que foram pra competir. Eles chegam lá, a primeira coisa que eles fazem é mostrar a estrelinha de Jerusalém, que era o símbolo dos judeus, na cara de alguns atletas nazistas, para provocar, porque eles sabem o que estava acontecendo lá. Estavam protegidos no local de competição, né? E no fim, depois de toda... eu acho que não só as conquistas do Jesse Owens, mas também essa provocação, e pelo fato deles não gostarem dos judeus, isso faz com que eles excluam esses 2 atletas das finais do revezamento. Um outro tema que era paralelo à história do Jesse Owens, mas que foi trabalhado no filme, era a documentação dessa Olimpíada. Foi a primeira Olimpíada a ser documentada, né? Pela cinegrafista Yeni. E era uma forma assim, vamos gravar, vamos mostrar que essa foi uma das melhores Olimpíadas de todos os tempos, vamos mostrar o regime nazista para vender essa imagem para o resto do mundo, né? Tanto que durante essa reunião que o americano, o Avery, vai lá conversar com o pessoal da Alemanha, eles tentam subornar ele, mostrando... vai ser criado, na verdade... meu Deus do céu, como é que é o nome da palavra? Consulado, né? Não lembro se era consulado.
Como que é o nome? Eu acho que era Embaixada. Não, e também tem que eles tentam subornar ele falando que vão construir uma embaixada nova nos Estados Unidos. Daí tem um modelo totalmente moderno, mas assim, não era uma embaixada alemã, era a embaixada nazista. Tinha bem claro um símbolo em cima e na foto mostra... A proximidade em Washington, né? Perto da Casa Branca. Bom, como vocês devem saber, pelo menos a maioria das pessoas lembra das Olimpíadas de Berlim pela história que foi passada ao longo dos anos, que o Hitler não cumprimentou o Jesse Owens, e no filme isso é retratado, né? Após ele ganhar a medalha de ouro nos 200 metros, o Hitler levanta e sai do estádio. Mas segundo o próprio Owens, o Hitler acenou para ele e ele acenou de volta. Então é uma grande controvérsia, que é uma história que foi contada pelos aliados para vender essa imagem de que os nazistas não teria nem o caráter de fair play, vamos dizer assim, nos Jogos Olímpicos. E é uma coisa que foi contada pelos aliados e que perdurou até hoje. Até hoje tem pessoas que lembram desse episódio. Até no filme ele é retratado, né? Porque é o que se mostra ao público. É um alemão que é do malvado, e que não tem fair play, não cumprimenta o adversário. Logo depois dessa conquista, dessa quebra de recorde do Jesse Owens, ao encontro cultural, o Lutz e o Jesse, eles têm uma conversa onde eles estavam relatando o que estava acontecendo no país deles. E o Lutz, ele relata que uma mulher, ela foi obrigada, ela foi enviada a ele para que ele pudesse engravidá-la e poder continuar, sei lá, a ter a continuação de atletas tão bons quanto o Lutz. E assim, uma das coisas até na questão desse caso com o Hitler, que foi, acho que, a maior controvérsia de todas, é porque o Hitler pode ser que não tenha cumprimentado ele depois da conquista, né? Fez um aceno, segundo o próprio Owens, mas ele não cumprimentou muitos atletas, não foi só ele. Não cumprimentou até atletas alemães. Então, foi uma forma de criar ele como... o cara já é mau, vamos, sei lá, tornar ele um super vilão. É mais ou menos... Acho que essa era a ideia de vender... o que era os Estados Unidos contra o regime nazista, né? E no filme tem aquela cena que, na hora que ele vai pegar a medalha, né? Não, pegar a medalha não. Que é inimaginável a situação que ele é posto logo depois que ele ganha a sua primeira medalha. Ele entra numa sala onde está repleto de autoridades nazistas, olhando de cima a baixo para ele. E o Averell, né? Ele, com as maiores boas intenções, ele foi levar o atleta dele para ser cumprimentado pelo Führer. E o Führer, ele se retira, ele não... É mostrado pelo filme que ele não cumprimenta o Jesse. Não, e tem até uma parte lá, por exemplo, que daí eles falam do alemão, que era responsável pelos jogos, que ele pergunta pro o Averell pergunta para ele, né? Cadê o Hitler para cumprimentar um atleta? Daí ele fala assim: você acha mesmo que o Führer se permitiria a ser fotografado com aquilo ali? Né? Um negro. Um negro, enfim, que era considerado inferior por todo o regime deles, né? E até engraçado que no final do filme fica muito legal, assim, se a gente for pensar nessa coisa de discriminação racial, que no nazismo foi muito forte em relação aos judeus, mas que nos Estados Unidos perdura até hoje, se a gente for falar entre brancos e negros, que existem estados, existem bairros da cidade onde negro não entra em bairro de branco e branco não entra em bairro de negro, porque isso pode gerar tumulto, até às vezes violência, né? Então, é uma coisa que perdura desde aquela época. Claro que naquela época era muito mais forte, né? Agora a gente tem lugares nos Estados Unidos que aceitam todas as raças, né? Mas mesmo assim a gente vê até hoje esse tipo de discriminação. E no final do filme ele vai para um jantar que é em homenagem a ele. Sim. E eles, assim, dá pra sentir que o mordomo tá com dor de dizer aquilo, porque ele, imagina, o chefe dele mandou o Jesse Owens entrar pelos fundos porque ele era negro, ele não seria digno de entrar pela porta da frente. Pela porta da frente, pela porta de serviço. Mesmo que o jantar fosse direcionado, fosse uma homenagem a ele, né? Então a gente vê que ele foi lá, quebrou várias barreiras, fez história em Berlim, mas no próprio país dele ele não seria respeitado pelo fato de ser negro. Então a gente vê muitas controvérsias, né?
pensando nos norte-americanos. Uhum. E isso também é visível porque logo depois que ele ganhou as suas 4 medalhas, bateu os recordes, na volta aos Estados Unidos, ele não, em alguns trechos de relatos do atleta, ele diz que até mesmo o presidente Franklin Roosevelt não parabenizou as suas vitórias, da mesma forma que Hitler também não cumprimentou ele. E por esses e outros, esse filme Race, ele é um filme que mostra que o esporte ele é indissociável da política, da sociedade. E ele está relacionado diretamente com esses aspectos sociais. E pensando até na questão de distinções sociais, né? Por exemplo, tem uma cena do filme que os atletas de futebol americano ficam provocando ele. Sim. Mas é porque um atleta negro nunca seria aceito naquela época, né? Relembrando, num time de futebol americano. Hoje em dia a gente sabe que não é bem assim, que vamos dizer que boa parte dos times são compostos só por atletas negros, né? Bom, pessoal, então a review de hoje era sobre o filme Race, que trata sobre a história do Jesse Owens. Assistam, vale a pena, né? É um filme bom, ele é extenso, mas ele é gostoso de assistir. Tem mais ou menos umas 2 horas e 10 de filme, então é bem tranquilo, você já consegue alugar online. Vale a pena mesmo assistir para quem gosta de drama e histórias vinculadas aos esportes, então assistam lá que tenho certeza que vocês vão gostar. Obrigado, e curtam e assistam o canal e acompanhem as notícias do The Review is Coming. Tchau, tchau. Tchau, tchau.